Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A música é bem conhecida. Eu peço que todos que souberem louvem ao Senhor junto comigo. Existe um nome que está acima de tudo, acima
Amém. Bom dia a todos, um bom sábado na presença de Deus. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelo Espírito de Deus, tenham a certeza do cuidado e do carinho que o Senhor Jesus tem por cada um de nós. Neste dia todo especial, neste sábado, um dia que Deus separou para um propósito, para objetivos. Na verdade, o objetivo é a adoração, é estarmos a cada dia mais pertinhos do Senhor Jesus. E que assim seja na minha vida e bem como na sua vida também. Hoje é o sábado de mordomia cristã. Esse é um dos departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós chamamos também de frentes missionárias, que tem como objetivo ensinar, treinar e preparar a igreja para aprender e trazer para a vida prática as verdades essenciais que nos preparam para viver a eternidade do reino de Deus. E louvado seja o nome de Deus por isso. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar à frente deste departamento. Somos uma igreja que temos lutas, enfrentamos desafios, mas somos uma igreja vitoriosa, pois o Senhor Jesus é o cabeça desta igreja. E Ele está cuidando, é quem está à frente, é quem está dirigindo através do seu Espírito e nos orientando a nos prepararmos melhor para que venhamos ser melhores cristãos, melhores pessoas e crescendo a cada dia para o reino do nosso Deus. Vocês que estão aqui, bem como os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, vamos ter essa certeza de que Jesus está à frente de tudo e de que Ele cuida de cada um de nós. Como eu falei, nós somos uma igreja vitoriosa, com lutas, com desafios a enfrentar, mas somos vitoriosos. E eu preparei um vídeo para passar para vocês aqui agora. E esse vídeo fala disso. Fala de que você pode vencer suas lutas. De que você consegue vencer os desafios que esse mundo oferece. E a igreja é uma caminhada, é uma jornada. Os desafios eles vão surgir, eles fazem parte, mas a gente vai lutando e vai vencendo cada dificuldade. Então acompanhe o vídeo, preste atenção na mensagem do vídeo e você vai perceber que você pode, você deve continuar. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Mateus capítulo 24, versículo 13. E nossa vida precisa ser assim, uma vida de persistência, de perseverança, de insistir e de jamais desistir. Jesus vai continuar te ajudando até o fim. Então vamos prestar atenção à mensagem que o vídeo traz para a gente agora nesse momento. Essa atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele pregou bem hoje. Que é? Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então tá pronto para o exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares, vamos lá. Vamos lá, gente, eu quero ver todo mundo fazer. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver, vamos lá, vai. Vai, Matt, eu quero ver você andar, eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Vamos lá, 10 jardas, agora eu quero mais, vamos lá, 10 jardas. Só 10 jardas, vocês conseguem. Vamos lá, isso. Muito bem, pode parar. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte esse ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguimos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jerry. Que? Bem mal? Ainda não. Quero ver você fazer
fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faço 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá, O melhor. tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa, vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem? Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Você consegue. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não, para. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Tá doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. É isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock. Você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meu braço Mas não queimou. desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. doendo. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo, 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 passo. Vamos, Brock. Continue, continue. Não desista, não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente desse time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu ri. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça um favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador, Posso contar com você? Pode. treinador, O que é, Jeremy? eu peso 68. Ouviu?
Pela primeira vez eu tô com um bom pressentimento para sexta-noite. É? Por quê? Eu tô gostando do que tá fazendo. Se eles levarem a sério, vai mudar a vida deles. Pode contar comigo. Você percebeu a mensagem do vídeo? No final, a motivação é aquela que deve ser usada para realizar os sonhos. E qual é o sonho de Deus? Levar a sua igreja para o céu. Esse é o sonho de Deus. E esse precisa ser o meu e também o seu sonho. Nos prepararmos e levarmos conosco pessoas para o céu, para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Essa igreja aqui, ela tem uma missão na terra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja, um movimento mundial. E a nossa missão é preparar o mundo para entrar nas nações celestiais. E a gente não pode viver como pessoas cabisbaixas, tristes, angustiadas pelos problemas que o pecado tem causado no mundo. Pelo contrário, a gente sempre tem que ter motivação, pois Jesus é o nosso líder, o nosso maior líder, e Ele está cuidando de cada um de nós. Você tem uma missão, cada um de nós tem uma missão. Se fomos convidados é porque temos potencial. Você tem muito potencial. E Jesus quer usar esse potencial para que sua mensagem esteja avante, seja pregada. Você tem o Espírito Santo lhe capacitando a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então não desperdice essas oportunidades. Continue na caminhada, continue buscando, continue se esforçando e dando o seu melhor. Se você der o seu melhor, tenha certeza que nós veremos grandes resultados na Igreja de Deus. Grandes resultados a cada dia, a cada instante, na vida das pessoas e também na nossa, se nós fizermos a nossa parte. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Vamos ler o capítulo 12. Esse capítulo aqui é impressionante. Qual o objetivo da monogamia cristã? É ensinar. Então nós vamos ensinar. Vamos ensinar a igreja o que é que deve ser feito, o que é que deve fazer. E o tema desta manhã é a igreja verdadeira. Nós vamos identificar algumas características, o que é que a Bíblia apresenta sobre a verdade essencial. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler 2 versos. A gente vai ler o verso 1 e vamos ler também o verso 17. Nesse momento eu convido você, com a palavra de Deus aberta, vamos fazer a nossa oração e pedir a orientação do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e exaltado seja para sempre o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, por tua graça e pela certeza de tua presença aqui neste lugar. Nos dá sabedoria e conhecimento de tua palavra, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Apocalipse 12, o verso 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, uma lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse foi o primeiro verso. Vamos ler agora o verso 17 do mesmo capítulo, que diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Só até aí. A gente percebe que é uma leitura interessante, mas é uma leitura que deixa dúvida na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não compreendem essa leitura, não compreendem qual a mensagem que está por trás de Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12 começa falando de uma mulher formosa. Essa mulher, ela representa a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a menina dos olhos de Deus, aquela qual que Deus ele está usando para que a mensagem seja espalhada, seja divulgada, seja anunciada, as boas novas da salvação. E no versículo 17 aparece um animal, um monstro, um dragão, e esse dragão representando o diabo, Satanás, o inimigo de Deus e o inimigo dos filhos de Deus, ou seja, o inimigo da igreja. E a gente percebe que o verso 12 diz que ele odeia, ele está irado, ele detesta essa mulher que representa a igreja, ou seja, Satanás ele te odeia, ele te detesta, e ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida. A Bíblia diz que ele anda como um leão, buscando a sua presa para devorar.
ele está desse jeito, cada dia mais, induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas ao pecado, induzindo as pessoas a se afastarem da presença de Deus. E é isso que a Bíblia nos adverte. Mas a gente não deve temer. A gente tem a certeza que os anjos estão conosco, que Jesus está cuidando de nós, Jesus está à frente da sua igreja, o Espírito Santo está na terra trabalhando nos corações, mesmo com essa ira, mesmo com esse ódio desse anjo tão forte que foi expulso do céu. O capítulo 12 fala sobre isso também. No verso 7 diz que houve uma peleja, uma guerra no céu, e esse anjo, quando ele vivia lá, ele se rebelou contra o governo de Deus, e por conta disso ele foi expulso do céu, e ele veio para a terra trazer problemas, veio para a terra e trouxe o pecado junto com ele. E infelizmente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, os primeiros que Deus criou, os primeiros seres humanos, infelizmente eles acabaram caindo na armadilha. E o capítulo 12 do Apocalipse fala sobre isso, sobre a igreja verdadeira, sobre a verdadeira igreja. E nós vamos identificar essa manhã algumas características importantes que são para o nosso crescimento, que são para nos ajudar a entender melhor essa mensagem tão importante que o mundo não entende, que muitas pessoas não compreendem. E essa mensagem muitas vezes é ensinada de forma equivocada, o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Algumas características que nós identificamos no capítulo 1. O capítulo 1 diz que a mulher estava vestida do sol. Isso quer dizer que a igreja essa igreja é uma igreja revestida de Deus, pois o sol representa Jesus Cristo nesse sentido. O Salmo 104, versículo 2, diz que Jesus é o sol da justiça. E ao Apocalipse afirmar que essa mulher estava vestida do sol, é o mesmo que dizer que é uma igreja revestida de Deus. Ou seja, essa igreja, ela deve ser uma luz para o mundo. E eu e você temos que ser essa luz. Eu e você precisamos ser essa luz. Eu e você precisamos realmente ser essa luz para o mundo, ao ponto das pessoas olhar para nós e ver Jesus Cristo. Isso quer dizer que somos perfeitos? Não. Nós somos pessoas que temos defeitos. Eu tenho muito defeito, eu sei que você também. E os nossos amigos que nos acompanham também nas redes sociais também têm seus defeitos, suas lutas. Mas, apesar dos defeitos que temos, quando a gente se une à igreja de Deus, quando a gente se une a esse povo que tem uma mensagem, que tem um foco, que tem um objetivo, a gente vai crescendo. E pela graça do Senhor Jesus, a cada dia vamos nos tornando mais vitoriosos, pois Jesus está conosco a cada instante, em cada momento, independente dos desafios, independente desse inimigo terrível que nós enfrentamos todos os dias, com tantas propostas, com tantas armadilhas, com tantas ciladas. Mas com Jesus nós podemos tudo, pois em Jesus nós somos mais que vencedores. O inimigo não pode nos derrotar se verdadeiramente nós tivermos Jesus em nossa vida. E mais algumas características dessa igreja. Você percebe que lá no capítulo 12 apresenta essa mulher que representa a igreja. Além de ela estar revestida de Deus, já que ela estava revestida do sol, ela também tinha a lua debaixo dos seus pés. E é interessante notar alguns detalhes, pois a lua, ela reflete a luz do sol, não é isso? Então isso quer dizer que essa igreja, ela tem suas raízes, ela tem suas doutrinas baseadas tanto no Novo, bem como no Antigo Testamento. E muitas pessoas, infelizmente, rejeitam aquilo que é ensinado na Bíblia, na palavra de Deus. Timóteo, no livro de Timóteo, Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Timóteo 3, verso 16, toda ela, tanto o Velho como o Novo Testamento, toda a Bíblia. E toda a Bíblia é apresentada a verdade. Uma parte explica a outra. E dessa forma a gente vai crescendo, vai entendendo e vamos cada dia ficando mais pertinho de Deus. Então, a lua representa isso, debaixo dos pés da mulher, porque a lua representa a luz do sol. Então, as raízes dessa igreja, as doutrinas dessa igreja, são baseadas tanto no Novo, bem como no Antigo Testamento. Interessante também perceber na leitura que essa mulher, que representa a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela tinha uma coroa em sua cabeça. E é interessante que coroa representa vitória. E a igreja, apesar dela ser perseguida durante a história, essa igreja ela sempre foi perseguida, o povo de Deus sempre foi perseguido. Basta você ler a palavra de Deus que você vai ver muitas perseguições.
sempre foi assim, continuará sendo. A igreja continua sendo perseguida, mas é uma igreja vitoriosa, porque Jesus é o cabeça dessa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, dos desafios, mas essa igreja é uma igreja vitoriosa. E nessa coroa tinha 12 estrelas. O livro diz claramente, no versículo 1, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos. Foi ali que isso deu início à igreja de Deus, à igreja cristã. A igreja de Deus, na verdade, ela sempre existiu desde o início do mundo. Mas ali, a partir do momento que Cristo veio à terra, ele usou 12 homens com um grande poder, pois o Espírito Santo foi derramado sobre esses homens. E a partir dali, o cristianismo daria início à sua caminhada, à sua jornada. Apesar que a igreja de Deus já existia antes, desde os tempos de Adão e Eva. E a gente vai perceber dentro dessa mensagem que realmente é verdade, que a igreja ela já existia. Então saiba disso e tenha essa certeza, que essa igreja é uma igreja vitoriosa, mesmo passando por tribulações, mesmo sofrendo perseguições, mesmo tendo dificuldades, pois, como a gente viu no verso 17, o inimigo ele persegue essa igreja, ele odeia essa igreja, ele está irado contra esse povo. Saiba disso, que a partir do momento que você aceita esse desafio de se unir ao povo de Deus, de cumprir essa missão, o inimigo ele não vai te deixar em paz, ele vai persistir, ele vai fazer de tudo para te tirar desse caminho. Mas se você perseverar, Mateus 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O segredo é esse, é a perseverança. O vídeo falou sobre isso. O vídeo falou sobre perseverança. O rapaz já se sentia, aquele jogador já se sentia derrotado. Mas o seu treinador, que podemos dizer que esse treinador aí seria a liderança, a liderança é aquela que tem que motivar, é aquela que tem que treinar, é aquela que tem que preparar o povo, para que o povo confie em Deus e continue na jornada e persevere até o fim. E é interessante ter alguns detalhes nesse capítulo. O capítulo 12 apresenta alguns detalhes interessantes. A igreja de Deus ela é conhecida por algumas características. A igreja verdadeira ela é identificada através de muitas que tem por as suas características. E dentro desse capítulo nós encontramos duas características essenciais, duas características importantes que, se você entender, se você ler o texto com oração, confiando em Deus, dizendo a Deus: Senhor, que eu leia e que eu entenda a tua vontade. O problema das pessoas é esse, é porque as pessoas fazem a leitura e elas querem entender do jeito que agrada a elas, mas não é assim conosco. A gente precisa dizer a Deus: Senhor, que seja de acordo com a tua vontade, do jeito que o Senhor me ensinar, eu aceito, independente do que as pessoas pensem, independente do que pense a sociedade, eu quero viver no assim, diz o Senhor. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. Somos pecadores? Somos. Temos muitas lutas? Temos defeitos? Temos um monte. Eu tenho um monte de defeitos, mas eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus, e eu sei que você também confia muito em Deus. E amém por isso. E eu sei que você está aqui não é por acaso. Eu sei que você que está nos acompanhando também aí através do nosso canal no YouTube, que você não está aqui por acaso. É porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para você. O objetivo de Jesus é levar você para o céu. E assim tem que ser. A gente precisa aceitar esse convite, esse chamado. E nós vamos conhecer agora as características. Quais são as características desta igreja? Como identificar a igreja verdadeira em meio a tantas religiões do mundo? Por que tem tanta religião? O objetivo do inimigo é confundir. As pessoas chegam ao ponto de dizer: quanto mais igrejas, melhor. Mas na verdade é o contrário. Quanto mais igreja, pior. Porque as pessoas ficam confusas, não sabem qual caminho deve seguir. Cada igreja ensinando um caminho, e as pessoas ficam confusas, sem saber por onde andar. Mas Deus deixou marcas claras na sua igreja, que são essas características, que apresentam para a gente de forma muito clara. Apesar da igreja, os membros terem defeitos, serem pessoas que têm lutas, desafios, problemas, que erram, mas as crenças fundamentais, as doutrinas desta igreja, elas são perfeitas, elas não têm erro, elas não têm nenhum defeito. Você pode procurar o que você quiser, mas as doutrinas desta igreja, você não encontra nenhuma brecha para o erro.
E o objetivo dessas crenças é nos levar ao crescimento, é nos levar a fazer a vontade de Deus, é nos levar a cada dia a crescer na graça do Senhor Jesus. Pois isso é cristianismo, isso é vida cristã, é crescendo em graça, é lutando contra o próprio eu, é lutando contra os desafios enfrentados, contra cada proposta maligna, e assim buscando a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai crescendo pela graça do Senhor Jesus. Apocalipse 12:17 apresenta as características da igreja verdadeira. Vamos repetir o texto. O texto diz: irou-se o dragão contra a mulher, Satanás irado contra a igreja, e foi pelejar, ou seja, fazer guerra. A palavra peleja no dicionário quer dizer guerra. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, as pessoas que permaneceriam até o tempo do fim. Ele foi fazer guerra contra estes. Quem são estes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí nós encontramos as duas características da igreja verdadeira. Alguns detalhes da visão que eu já expliquei. Mulher representando a igreja, o dragão representando Satanás, perseguindo a igreja até o fim. Ele vai persistir. E a igreja tendo duas características. Dessa forma nós identificamos, em meio a tantas religiões no mundo, qual é a igreja verdadeira. Você pode aí estar se dizendo: mas Deus tem filhos sinceros em todas as religiões. Sim, eu concordo com você. Deus tem filhos sinceros, leais, tementes em todas as religiões. Mas Jesus, ele fez um convite em João capítulo 10. Ele chegou ao ponto de dizer: eu tenho outras ovelhas que não estão deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz e virão para este aprisco. Jesus está conduzindo essas ovelhas sinceras a saírem do erro e virem para a verdade, em participarem verdadeiramente da verdadeira adoração. Pois Deus procura filhos sinceros, pessoas sinceras, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E um dia haverá um rebanho e um pastor. Esse é o objetivo de Jesus. Nós podemos dizer que a igreja verdadeira, nós podemos dividi-la em dois grupos. A igreja verdadeira, podemos dizer que existe a igreja visível de Deus, que representa os adventistas do sétimo dia, e eu estou provando para você através do texto, eu vou provar mais. A igreja visível de Deus são aqueles que são vistos de forma clara, que são todos aqueles que estão na igreja de Deus. E o outro grupo é a igreja invisível de Deus, que são todos os filhos de Deus sinceros, que estão aí espalhados em todas as religiões. É por isso que Jesus não voltou ainda. É porque ele está esperando os seus filhos sinceros tomarem decisões e se unirem aos verdadeiros adoradores, aqueles que realmente ensinam a palavra de forma muito clara. Não que somos melhores, de maneira alguma. Nós não somos exclusivos. A salvação não é exclusiva dos adventistas do sétimo dia, em hipótese alguma. Nós não somos melhores do que as pessoas, em hipótese alguma. Assim como as pessoas, de forma geral, em todas as religiões têm defeito, nós também temos. Mas Deus está fazendo um convite. Apocalipse 18, versículo 4. Deus diz de uma forma muito clara. Lá é apresentado Babilônia. Essa palavra Babilônia quer dizer confusão. Confusão religiosa. É uma mistura de verdade com erro. Apocalipse capítulo 18, verso 4. O convite de Deus é: sai dela, povo meu. Deus está mandando sair de Babilônia, sair da confusão religiosa. Todas as igrejas que misturam verdade com erro. As igrejas têm sua parte, as igrejas têm pregado, têm ensinado, elas têm contribuído para a pregação do Evangelho, mas infelizmente a gente percebe que é ensinado muitas meias verdades, a verdade é omitida e a mentira é propagada, e muitas pessoas estão aí seguindo este caminho errado e indo para um caminho que desagrada a Deus, adorando a Deus da sua forma, do seu jeito, quando Deus quer que as pessoas o adorem em espírito e em verdade, de acordo com assim diz o Senhor. É por isso que um dia, quando eu conheci essa verdade, eu tomei uma decisão de fazer parte deste povo. Eu não sou perfeito, como eu já falei aqui várias vezes, vou continuar dizendo isso o resto da minha vida. Eu sou uma pessoa que tem um monte de defeito, eu sei que você também. Mas eu estou aqui, porque eu sei que aqui é um lugar em que eu posso consertar a minha vida. Aqui é um lugar em que eu aprendo. Um doente não pode ser tirado do hospital. E a igreja é um hospital, e a nossa doença é o pecado. E a gente quer encontrar cura para isso.
A gente tem que encontrar cura para o pecado, e aqui é o caminho, aqui é o lugar certo. E eu convido você que está nos assistindo a fazer parte desta igreja, a tomar uma decisão e se unir àqueles que realmente pregam a verdade de uma forma bem clara. As nossas crenças fundamentais, todas elas são baseadas na palavra de Deus. Nós temos 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Eu convido você a ler um dos nossos livros, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. O título do livro é Nisto Cremos. Este livro ele apresenta as nossas 28 crenças fundamentais. E você vai estudá-las e percebê-las de forma muito clara, que realmente todas elas são fundamentadas na palavra de Deus. E uma dessas crenças é o que está sendo ensinado esta manhã, a igreja verdadeira, de que Deus ele tem um povo na terra. Como eu já disse, não que seja um povo exclusivista, não que a salvação é só para esse povo, mas que o objetivo desta igreja é ensinar as verdades que o mundo não conhece, para que as pessoas conheçam, para que possam tomar decisões, para que assim elas cresçam e entendam que Deus tem planos para a sua vida. São 2 características que a igreja verdadeira tem. A primeira delas é a obediência aos 10 mandamentos. Essa igreja ela ensina o povo a guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu posso citar aqui um por um 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz que não devemos adorar outro Deus, somente Deus. Êxodo 20, versículo 3, e vai até o verso 20. O segundo mandamento diz que nós não podemos adorar nenhuma imagem de escultura. O terceiro mandamento diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento ordena a guardarmos e santificarmos o dia de sábado, pois foi esse dia que Deus separou para um propósito, para a adoração, para que a gente tivesse um encontro semanal com Ele, e nesse dia nos prepararmos, carregar a bateria, para durante a semana a gente continuar buscando a Deus, e dividir o nosso tempo ali entre adorar a Deus e trabalhar para sobreviver. Claro, se esforçar para não pecar, essa é a vontade de Deus, é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. O quinto mandamento pede para honrar pai e mãe. O sexto mandamento diz que não matarás. O sétimo não adulterarás. O oitavo não furtarás. O nono mandamento diz que não devemos dar falso testemunho contra o próximo. E o 10º mandamento fala da inveja, que não devemos cobiçar as coisas do próximo. Eu resumi aqui os 10 mandamentos. E essa igreja, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela tem os mandamentos de Deus como uma das suas características. Pois Apocalipse 12:17 é muito claro. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que também têm o testemunho de Jesus Cristo. Encontramos agora a segunda característica. A primeira característica, que fique bem claro, mais uma vez repetindo, a igreja ensina o povo a guardar os 10 mandamentos. Tem pessoas que dizem, mas irmão, é impossível, Filipe, um homem pecador em um mundo secular, em um mundo globalizado, guardar os mandamentos de Deus. Eu digo para você que não é impossível. Basta querer. Que é difícil? É. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é corrompida pelo pecado, está contaminada. A luta é muito grande, mas se você quiser, você pode. O Espírito Santo está aí para te preparar, para te ensinar, para te ajudar a crescer a cada dia. E se você clamar o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Deus, Ele está presente na terra, atuando nos corações. Qual é o trabalho dele? É convencer o mundo do pecado, levar o povo a obedecer os mandamentos de Deus, convencer o mundo da justiça, de que um dia haverá um juízo, né? Que Deus é justo e praticará a justiça. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, esse é o trabalho dele. É nos levar para Jesus, que é o Salvador e também o Senhor da nossa vida. A gente vai falar sobre isso aqui dentro da mensagem. E a segunda característica desta igreja é que a igreja tem o testemunho de Jesus. Agora a pergunta, o que é o testemunho de Jesus? Vamos ler Apocalipse capítulo 19, verso 10, e vamos conhecer qual é o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Aqui apresenta qual é o testemunho de Jesus. Eu vou ler só a parte final. Você percebe aqui, vou ler todo o verso 10, que diz assim: prostrei-me ante seus pés para adorar. Apocalipse 19, 10. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João aqui, quando ele viu o anjo, ele se curvou para adorar o anjo. Esse anjo é um anjo de verdade. Ele disse: não faça isso. Por enquanto Satanás quer adoração para si,
e induz muitos líderes de igreja as pessoas a adorarem a ele, aos líderes. Um líder verdadeiro e um anjo de verdade diz isso: não faças isso, adora somente a Deus. É isso que Deus quer. E no verso final ele diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja verdadeira tem como segunda característica, ela tem o espírito de profecia. Nós temos várias mensagens do espírito de profecia. Nós temos essa característica. Nós como igreja também temos essa característica. Eu creio, pela graça do Senhor Jesus, pelo poder de Deus, que Deus usou uma mulher no passado, Ellen G. White. Essa mulher, ela deixou vários escritos para a igreja, escritos que levam o povo de volta à Bíblia. Tem muitas pessoas que até nos criticam, que falam mal, mas essas pessoas nunca leram nenhum livro do que ela deixou escrito. Se elas lessem, elas mudariam de opinião. E o objetivo desses livros não é substituir a Bíblia, como a própria fala. Ela diz em um dos seus livros que o objetivo é levar o povo à luz maior, que é a palavra de Deus. Todas as nossas crenças, todas as nossas doutrinas são baseadas unicamente na Bíblia. A Bíblia é o nosso único credo. A Bíblia é suficiente, tudo que a gente precisa está lá. O objetivo do Espírito de Profecia desses livros é apenas nos levar de volta à Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Então nós temos essa segunda característica. A igreja de Deus tem a primeira característica: ensina o povo a obedecer os mandamentos. Segunda característica, ela mantém o Espírito de Profecia. Louvado seja o nome de Deus por isso. E dessa forma nós encontramos a igreja verdadeira. Se você começar a perceber, a analisar, você vai perceber que as religiões não têm essas características. Você pode até aí estar triste dizendo: mas eu era tão feliz na minha igreja, eu gostaria de continuar lá. Mas a vontade de Deus é que você se una aos verdadeiros adoradores. Como eu disse, não são exclusivistas. A salvação não é só para os adventistas do sétimo dia. A salvação é para todos os filhos de Deus sinceros, espalhados em todas as religiões. Mas a vontade de Deus é que esse povo saia do erro e se junte aos verdadeiros adoradores. E se unam àqueles que estão proclamando a mensagem de salvação ao mundo que perece por causa do pecado. Nesse momento agora, o mundo está vivendo uma grande crise. O coronavírus trouxe grandes desafios, grandes lutas. E tem pessoas aí desesperadas sem saber o que fazer, temendo o futuro. Mas a palavra de Deus diz: calma, Jesus voltará. E existe um futuro com esperança. E todo esse sofrimento ele vai passar, ele não vai durar para sempre. E quando o Senhor voltar, ele vai dar o galardão a cada um, todos aqueles que o aceitaram e se uniram ao seu povo. Apocalipse capítulo 14, vamos ler, verso 12. Mais uma vez fala das duas características da igreja de Deus. Eu vou ler aqui e não acompanhe conosco, abra a sua Bíblia. Apocalipse 14, verso 12. Aqui diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma prova de que a igreja verdadeira ela tem duas características: obedece o mandamento de Deus, ensina o povo a obedecer, e ela também mantém a fé em Jesus Cristo. Jesus é o cabeça dessa igreja, ele é o fundador da igreja. Ele preparou 12 homens lá atrás. Esses 12 homens foram preparando outras pessoas e chegamos até aqui. Hoje já passamos o número de mais de 22 milhões de adventistas do sétimo dia espalhados pelo mundo. E fora muitos que virão, todo mês se batizam muita gente. Muita gente estudando a Bíblia. Nesse momento agora, tem muitas pessoas estudando a Bíblia agora mesmo, através das redes sociais, através das frentes missionárias que nós temos como igreja, através dos obreiros que nós temos espalhado pelo mundo inteiro. Nós somos o maior movimento religioso mundial do mundo. Nós não somos a maior igreja do mundo em números, mas somos a maior igreja do mundo em geografia, geograficamente. Amém por isso? Louvado seja Deus por isso. Somos a igreja que está em mais localizações do mundo inteiro, em lugares que o cristianismo tem muita dificuldade de pregar lá, porque a perseguição é muito forte, principalmente aqueles países em que as religiões africanas, ali as religiões do Oriente Médio, tem muita força lá, mas a igreja do sétimo dia está ali pregando a mensagem de salvação, com muita perseguição, com muito desafio, mas Deus tem induzido esse povo, preparado esse povo a anunciar as boas novas. Deus sempre teve seu povo com essas duas características, sempre, durante toda a história, Deus sempre teve esse povo
Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram a igreja de Deus, mas o inimigo estava ali para destruir essas marcas de adoração e obediência. O objetivo do inimigo é esse. É por isso que ele ataca tantos mandamentos, é por isso que ele ataca tanto o sábado. Ensina o mundo aí ensinando que o sábado foi abolido. Veja que absurdo. Deus não mudou suas leis. Nenhum dos mandamentos foi mudado. Os mandamentos permanecem como foi escrito por Deus desde o início. E Satanás ele tem atacado através das religiões, usando igrejas para dizer que foi abolido, porque ele quer atacar a obediência e a adoração. Lá no Éden ele fez isso. A igreja verdadeira estava lá, Adão e Eva, mas o inimigo estava ali, atrapalhando a adoração e obediência. E continua na história, ainda na frente continua. A gente vê, além de Adão e Eva, eles fracassaram, eles erraram, eles caíram, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eles se salvaram e você vai ver no céu. Amém? No dia da volta de Jesus, Adão e Eva estarão lá ressuscitados e vivos para a eternidade, junto com cada um de nós que acreditamos, confiamos e que buscamos a Deus de todo o nosso coração. Basta entregar a vida ao Senhor Jesus. Por exemplo, para Caim e Abel, Deus pediu adoração. Caim e Abel também representavam, um representando a igreja verdadeira e outro representando os movimentos falsos religiosos, que podemos chamar de Babilônia, que a palavra Babilônia quer dizer confusão, confusão religiosa. Quem não lembra da Torre de Babel? Confusão, muita confusão. E as igrejas têm sido assim hoje no mundo. Babilônia vem de lá, do Babel. Confusão, confusão religiosa, mistura de verdade com erro. Mas a palavra de Deus é muito clara, só existe um caminho. A vontade de Deus é essa, no assim diz o Senhor, e ninguém pode mudar. Deus pediu para Caim e Abel oferecerem um cordeiro. Um obedeceu, no caso de Abel. Já Caim desobedeceu. Ele ofereceu aquilo que era mais fácil para ele, aquilo que era mais cômodo. Já que ele era lavrador, ele plantava, ele disse: aqui é mais fácil, então eu vou oferecer o que eu já tenho. É isso que as igrejas têm feito. As pessoas têm feito isso. As igrejas têm ensinado que o domingo é o dia do Senhor, é o dia que tem que ser guardado. As pessoas dizem: é mais fácil, todo mundo já faz, então eu ofereço isso, mas não agrada a Deus. Do mesmo jeito que não agradou a oferta que Caim ofereceu. Agradou a de Abel, porque Abel ofereceu a que Deus pediu, que foi o cordeiro. A mesma coisa as igrejas hoje. Nós oferecemos o sábado como dia santo para adorar a Deus neste dia, porque foi o dia que Deus pediu. Mas muitas pessoas têm dito: não, mas eu ofereço domingo, porque esse é o que me agrada mais. Esse é que é o problema. Satanás continua atacando do mesmo jeito. Ele quer atrapalhar a obediência e a adoração. A mesma coisa que ele fez lá no Éden, ele está fazendo hoje no mundo secular, através das religiões. Com essa atitude, Caim demonstrou de não oferecer o que Deus queria, que realmente o que interessava era aquilo que agrada a ele. E é isso que as pessoas têm feito hoje no mundo. Desobedecem uma ordem clara de Deus. Se Deus diz que é assim, vai ser assim para sempre. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Está escrito assim lá. Pode conferir aí. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda jamais. A sua lei permanece assim para sempre. E assim permanecerá até o fim. Os mandamentos estão lá. Por enquanto existiam os mandamentos, o sábado estava lá no meio. Não que o sábado seja o mais importante. Temos que guardar 10. A gente também não vai se apegar a um e esquecer os outros. A vontade de Deus é que a gente guarde 10. Você pode estar dizendo: é difícil? É difícil, porque eu sou ser humano, eu sou pecador, eu tenho lutas. Eu luto contra a minha natureza. E minha natureza sempre leva ao pecado, está corrompida pelo pecado, contaminada. Mas o Espírito Santo está trabalhando: filho, aqui é o caminho, faça isso, faça a vontade do Pai. Assim como Abel fez. Abel ofereceu aquilo que Deus pede. Abel representava a igreja verdadeira, Caim representava a igreja falsa. A igreja falsa oferece o que lhe agrada, a igreja verdadeira oferece o que Deus ordena. É muito óbvio isso, é muito claro. Somente aqueles que realmente não querem enxergar. É como se estivesse lendo a Bíblia de olhos vendados. E a gente precisa ler com muita oração, dizer: Senhor, que seja assim como o Senhor disse. Coloque-me em vontade de te adorar, conforme o teu desejo, não a minha. Que seja feita a vontade do Pai. E a partir desse momento que Caim ali
ele oferece o que não agrada a Deus, ali se torna uma igreja dividida. 2 caminhos, 2 igrejas. No mundo, só no meio cristão, eu não sei se aumentou, acredito que até aumentado, mas a última vez que eu vi, só no meio cristão tem mais de 30 mil religiões, só no meio cristão. Será que isso aqui agrada a Deus? Tantas religiões, cada um ensinando um caminho diferente. O problema é que as pessoas abrem a Bíblia, aí vai ler um texto, o texto diz é azul, mas a pessoa vem e diz, não, mas aqui pode ser branco, aí aqui surge uma igreja. Aí vem outra, diz, lê, mas esse branco pode ser verde, aí surge outra igreja. E assim acontece, as pessoas interpretando a Bíblia do seu jeito e surgindo igreja com doutrinas falsas, quando na verdade tem que ser do jeito que está escrito. Não, assim diz o Senhor. A igreja não pode estar dividida, a igreja tem que entender que existe um caminho. 2 igrejas, 2 caminhos. Qual você vai seguir, o verdadeiro ou o falso? Eu prefiro ficar com o caminho verdadeiro. É por isso que eu tomei minha decisão há mais de 14 anos atrás. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, com muitas lutas. Tenho sofrido muito, porque o mundo ele nos martiriza, ele coloca problemas, o inimigo fica perturbando o tempo todo, colocando um monte de dificuldade, desafio. Mas eu tenho lutado e Deus tem me ajudado. Tem hora que dá desânimo, mas a gente levanta a cabeça e prossegue como aquele jogador. Prossegue, continua, persevera. As lutas são muitas. O inimigo fica induzindo ao pecado, ao erro. Vai, aqui é bom, aqui é agradável. Mas Deus diz, filho, o melhor caminho é esse. Eu sei que você é um pecador, tem muitas lutas. Você tem enfrentado tribulações. Você faz muita coisa que me desagrada. Muitas vezes a gente faz. Mas Deus diz, filho, eu estou aqui, estou te esperando, braço aberto. Eu quero te levar para viver a eternidade no céu comigo. Deus quer levar a sua igreja para o céu. Essa igreja também, nós identificamos ali a igreja desde o passado. Eu apresentei aqui que a igreja de Deus sempre existiu. No tempo do dilúvio também existia a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja verdadeira é os que entraram dentro da arca. Os que ficaram de fora representam a igreja falsa. Sempre existiu a igreja de Deus, sempre. Mas o inimigo sempre ali, atrapalhando a adoração e a obediência. Nos tempos de Jesus, a mesma coisa. Jesus ensinando, o caminho é esse. Mas o inimigo usando um monte de homens, fariseus, saduceus. Não, o caminho é esse. Colocando um fardo nas costas do povo. Ensinando coisas que massacravam o povo. E o povo, ao invés de viver uma religião feliz, vivia uma religião enfadonha, uma religião sem sentido, no qual o povo era martirizado. E Jesus, filho, o caminho é esse. Nos tempos de Jesus, a mesma coisa. 2 igrejas, 2 caminhos. Jesus veio para ensinar a verdade. Mas os fariseus e saduceus ensinando outro caminho. Então, essa manhã, você que nos assiste pelo nosso canal, se inscreva lá no nosso canal para acompanhar todos os cultos. Nós identificamos a igreja de Deus, a igreja verdadeira, por 2 características. E a igreja dos últimos dias é aquela que o inimigo está perseguindo. Nos últimos dias a igreja tem perseguido, ele vai pelejar contra aquela que tem 2 marcas, que guarda os mandamentos de Deus e que mantém o testemunho de Jesus. Louvado seja o nome de Deus, porque você faz parte desta igreja. A igreja que tem essas marcas, a igreja que tem essas características, a igreja adventista do 7º dia. Deus quer que você tome uma decisão hoje, esta manhã, você que está nos assistindo. Deus quer que você tome uma decisão. Ele está te chamando. Ele está à porta. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite do Senhor Jesus. Ele está dizendo também, Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia e se junta aos verdadeiros adoradores de Jesus. Jesus quer que os seus filhos obedeçam os seus mandamentos. Com muita luta, com muita dificuldade. João 14, verso 15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Essas são palavras de Jesus. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Esse é o teste. Esse é o teste. Se una aos verdadeiros adoradores de Jesus. Se una ao seu povo. Se una à sua igreja. A igreja adventista do 7º dia. Como eu já falei, é um povo que tem defeito, que tem um monte de luta para enfrentar, que também erra, assim como os demais da população, mas é um povo que confia em Deus e que acima de tudo tem Jesus como a prioridade da sua vida e que tem como objetivo anunciar as boas novas de salvação para o mundo. Louvado seja o nome de Deus por isso. A irmã agora vai cantar, e ao ela cantar,
no momento que a música estiver sendo cantada, faça uma oração e diga para Jesus: Senhor, eis que estou aqui. Eu sou um pecador. Eu tenho um monte de luta. Eu erro muito. Mas me ajuda. Conserta a minha vida. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o que eu tenho é um coração pecador. Transforma ele. Para que assim eu te sirva como assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ouçamos agora essa mensagem musical. Feliz sábado mais uma vez. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada
dependente de Jesus. Nós somos uma igreja orgulhosa, na qual achamos que somos perfeitos. Não, em hipótese alguma. Nós somos uma igreja que estamos aqui para servir. Estamos a serviço do Senhor. E somos dependentes do Senhor Jesus. Estamos preparando para ir morar no céu. Temos lutas, temos desafios muitos. Somos pecadores, somos. Mas queremos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Aceite o convite, aceite o chamado. Jesus quer o melhor para você, para a sua vida. Tome a decisão hoje e diga: Senhor, eu quero me unir ao teu povo e me juntar aos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, exaltado seja o teu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque a verdade é apresentada de forma muito clara. Que a gente compreende que o Senhor tem um caminho e queremos continuar seguindo esse caminho, perseverando até o fim, para que no dia que o Senhor voltar, possamos olhar para o alto e dizer: eis o nosso Deus a quem temos aguardado. Acompanha-nos em paz até os nossos lares com a companhia dos teus anjos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.